O Thiago dos Reis, ele fala que o Sóstenes Cavalcanti é muito burro. E por isso as coisas que ele faz não dão certo. Eu não poderia concordar mais. Pois é, eis que o Sóstenes Cavalcanti, que é o líder do Terceiro Reich lá na Câmara dos Deputados, ele declarou, em alto e bom tom, que, em primeiro lugar, ele ia desfazer um tal acordo que ele teria feito com o Hugo Mota sobre as emendas. E depois ele disse que, em razão do Hugo Mota não pautar a tal da anistia, ele ia retaliar. Então aí, o cara comete dois crimes, ele reconhece dois crimes. Não é à toa que essa gente está se ferrando de verde e amarelo, porque eles são muito, mas eles são muito otários. Na decisão, Dino estipulou o prazo de 48 horas para que o deputado se manifeste. O ministro citou uma entrevista na qual Sóstenes afirmou que poderia romper um suposto acordo firmado entre os parlamentares e controlar 100% das emendas de comissão dos colegiados presididos pelo seu partido. A medida seria uma forma de pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a destravar a votação da urgência do projeto de lei que anistia os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Como assim? Quer dizer que, em primeiro lugar, quer dizer que você tinha um acordo para modificar a forma da aplicação das emendas, que deveriam ser todas elas com uma destinação correta e tudo mais, uma destinação clara, uma destinação transparente e seguindo determinados tipos de critério para destinação. E quer dizer que você está dizendo que você vai manipular isso se o presidente da casa não fizer o que você quer. Essa gente é muito burra. Vocês lembram que, alguns poucos dias atrás, eu mesmo falei que aquele pessoal lá da Rádio Auriverde, eles estavam dizendo que o correto seria os deputados chegarem para o Hugo Mota e chantagearem o Hugo Mota, exatamente o que o Sóstenes está fazendo, que chegar e falar, ó, velho, se você não fizer o que a gente quer, a gente não blinda você. Ou seja, a gente ferra você. Porque você tá pendurado no STF e o teu pai tá pendurado no STF. Aliás, não só isso, o próprio Chupetinha também tá falando isso. Quer dizer, essa gente tá desesperada. Eles estão desesperadamente procurando uma pedra de salvação. Mas eles têm que entender que o Hugo Mota não é tão burro quanto eles acham. É que eles estão acostumados, é claro, né, cara? Quando você vive só no teu mundinho, como é o caso do bolsolichismo, pô, você só vê aquilo que é igual a você. Você olha para o lado e nota que todo mundo é igual a você, você não vai esperar que haja outras pessoas melhores do que você. Você não vai esperar que haja pessoas que tenham tirado o plástico do cérebro e, portanto, usem o cérebro. Veja, o Hugo Mota tem lá seus 35 anos de idade. O cara já é presidente da Câmara. Viu? Se tem uma coisa que esse cara não é burro, que nem o Sóstenes Cavalcanti. Não adianta ficarem nessa lenga-lenga sobre a anistia. A anistia morreu. As pessoas, veja, todas as pessoas, independente da vertente política, todas as pessoas já estão reconhecendo. A anistia morreu. Morreu. O cara é direita, o cara é esquerda, tá todo mundo dizendo a mesma coisa, a anistia morreu. E especialmente a extrema-direita, porque está esperneando, estrebuchando, está deixando claro que a própria anistia morreu. Se eles tivessem tanta segurança assim na aprovação, gente, eles não estavam fazendo esse papelão ridículo. Os caras estão passando vergonha todos os dias, praticamente implorando pro Hugo Mota, que está dando risada da cara deles. Eles estão praticamente implorando, praticamente não, eles estão implorando, eles só não estão usando a palavra pelo amor de Deus. Estão implorando pro Hugo Mota pautar. Enquanto isso, o Lula já costurou o acordo e deputados da base da anistia estão tirando a assinatura. Quer dizer, ainda tem assinatura para, em tese, aprovar? Tem, mas tem cada vez menos. E é aquilo que a gente fala, pouco importa se tem. Porque se aprovar na Câmara, não passa no Senado. E se passar no Senado, o Lula veta. E se eles derrubarem o veto do Lula, o STF considera inconstitucional. Não vai acontecer, gente, não vai acontecer. Mas o dado concreto é realmente o seguinte: eles sabem que o troço já miou. Só que eles estão só jogando para a plateia. O que eles estão fazendo nesse momento é isso, é jogar para a plateia, tentar arregimentar o gado, tentar fazer com que as pessoas saiam para a rua para defender essa merda. Mas, gente, não vai mais acontecer. Perdeu, mané, vocês perderam. Não vai mais acontecer. Porque simplesmente quem fizer isso, quem der porrada, especialmente os deputados, quem der porrada e quem insistir nesse negócio da lei da anistia, vai estar enfrentando o STF. Você acha que vai ser legal pro cara? Porque aqueles otários lá estão todos pendurados por crimes. Gente, é o PL. Você acha o quê? Que o pessoal lá é honesto? Todos eles pendurados em roubalheira. Todos eles pendurados em roubalheira.
E eles vão querer peitar o STF? Sendo que eles propuseram, essa anistia propõe passar um pano, por exemplo, no atentado que eles iam cometer contra Xandão, Lula e Alckmin. Quer dizer, você acha que o Xandão vai deixar passar barato, gente? Vocês são muito burros. E vocês, gadomínio, que estão esperando, pedindo anistia humanitária, ué, que merda vocês estão falando? Vocês sempre odiaram humanitários, sempre odiaram isso, seus trouxas. Não vão ganhar, perdeu, mané. Parem de implorar, que fica menos feio. A última live, a live do capacete, foi tão ridícula que ela deu tipo no pico 1000 pessoas. 1000 otários assistindo. Só 1000. Eu, que sou um canal pequeno, na live do Trump, que eu fiz, tinha mais do que isso. Eu, que sou ninguém na fila do pão, tinha mais do que a live do Bolsonaro. Você entende como ele se tornou irrelevante? Ainda mais depois do papelão que ele fez no TI. Ninguém mais quer saber, as pessoas já perceberam, esse cara é um otário, esse cara é um fingido. Os bolsominions estão putos da vida. É que assim, existe, claro, diversos tipos de bolsominion, mas principalmente são dois. É o cara que é completamente alucinado, e contra essas pessoas não há o que fazer. Como é que você convence um fanático? Não convence. Porque o fanático... Você nem conversa com ele. Não, porque ele tem um ponto de vista, aquele ponto de vista. Qual é a definição do fanático? É uma pessoa que tem necessidade de acreditar em algo. E tem aqueles que têm simplesmente má fé. Ou seja, são nazistas mesmo e pronto, foda-se e tal. Esses, não importa o que aconteça. Vamos fazer a igreja bolsonarista do mito dos últimos dias, essa merda toda. Mas existe uma parcela que está ficando cada vez maior dentro do bolsonarismo, de gente que está falando, que porra é essa? Esse cara é um fingido. É assim, é claro que essas pessoas, na hora do voto, eles vão continuar votando na direita, na extrema-direita, não vão votar no PT. Só que eles estão cansados do Bolsonaro e dessa ladainha. O Bolsonaro já não é mais relevante para eles, para essa cota de pessoas, o Bolsonaro não é mais relevante. Então, eles não vão dar mais a cara para bater por causa do Bolsonaro. Claro, se o Bolsonaro, perceba, se o Bolsonaro fosse candidato hoje, votaria no cara? Sim. Mas não é porque votariam por causa do Bolsonaro. Votariam porque votam contra o PT. São burros, são pobres de direita que ficam lá implorando, bajulando o ovo de Trump, que só neles. Mas não é mais o Bolsonaro. Se tivesse outro cara, e haverá de ter, eles vão votar no outro cara. Aliás, mesmo no final de semana, o Pablo Marçal já foi condenado de novo a 8 anos de inelegibilidade. Claro que o Marçal já é um cara fora do baralho. Por fim, me resta a tal da pergunta: por que, TRE de São Paulo, que vocês passaram pano para o crime cometido pelo Tarcísio? Mas a minha pergunta é retórica, tá? Não precisa responder. A gente sabe por que vocês passaram pano. A gente sabe. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.